Existe um erro silencioso muito cometido por homens hoje. Eles acreditam que a liderança verdadeira e real é não parar nunca. Eles é trabalhar mais, resolver mais problemas, empurrar mais um pouco. E existe algo que poucos homens percebem, que é o quê? Um homem que não sabe parar perde a clareza da liderança. Vamos lá, quero conversar um pouquinho com vocês hoje então sobre essa questão da pausa, sabe? Do parar. E porque assim, chega um determinado momento que se a gente continuar insistindo em continuar, a gente só piora as decisões. Então, muitas vezes é necessário a gente dar uma parada, sabe? E é o seguinte, hoje muitos homens vivem em um estado constante de atividade. É mensagem celular, problemas no trabalho que tem que resolver, demandas da família, filhos, esposa. Se você é um líder de igreja, demandas do ministério, né? Se você é um empreendedor, demandas da sua área como empreendedor. Então tem muita demanda hoje que exige, né, de um homem moderno, assim, essas coisas. E isso vai chegando num ponto onde a gente realmente, assim, satura. A gente fica, cara, cheio, sabe? De saco cheio mesmo, né? Então, quando isso acontece, três coisas começam a aparecer, cara, né? E depois eu quero compartilhar contigo isso aí bem rapidinho. Primeira coisa que começa a aparecer, irritação. Né? Irritação, ela é um sintoma, tá? Então você precisa observar, parar. Por que eu tô irritado? Porque possivelmente você tá num momento onde você tá só fazendo coisa, e respondendo e reagindo, sem assumir o controle das suas emoções e das coisas que estão acontecendo. Depois, outra coisa, decisões impulsivas, tá? E aí você começa a tomar decisões, péssimas decisões, toma decisão errada, porque você estava cansado, estava sobrecarregado, e você quis tomar decisão ali na hora e não foi boa, depois teve prejuízo, deu ruim, perdeu dinheiro, tantas coisas, né? E aí você perde visão de estratégia também, ou seja, perde a visão estratégica, você não consegue traçar um plano claro para onde você está chegando, tá indo, né? E aí você ainda está funcionando, trabalhando, mas você não está liderando bem. Isso não é sobre a liderança eclesiástica apenas, mas liderança na vida, tá? De qualquer coisa. E o pior, muitos homens acham que a solução para resolver esses problemas, essas coisas, é trabalhar ainda mais. Mas não é. Então, a decisão, às vezes, mais madura, gente, que a gente precisa ter é encerrar o dia. É falar, chega por hoje. Parou. E eu vou compartilhar contigo o que aconteceu comigo ontem, né? O dia de ontem foi um dia muito assim. Na verdade, esses dias têm sido dias muito intensos, profundos, de posicionamento, de é, produção de conteúdo. Eu não falo só para o Instagram, né? Eu falo produzir conteúdo mesmo, escrever apostila, pensar em estrutura de curso, de estratégia de plano, de projeto de vida. Daqui 2 anos já tenho coisa projetada e planejada e eu já estou executando esses projetos, sabe? Tudo isso vai demandando de você muita energia emocional. Além de tudo isso, família, casa, eu pastorei uma comunidade aqui, então a gente tem demandas, né, da comunidade para liderar, demandas do empreendedorismo, plataforma que eu gerencio na Hotmart, tudo isso. E aí, ontem foi um dia assim muito cansativo, muito extenso. Eu estava fazendo ali uma coisa no tráfego pago, né? E de repente eu cheguei num determinado momento ali da plataforma do tráfego pago, onde eu simplesmente me saturei. Porque é um conteúdo para mim novo, né? De tráfego pago. Um manjo assim, um basiquinho, mas eu estava usando a plataforma que geralmente eu não tenho costume, porque eu queria colocar para rodar algumas coisas para poder é, atrair mais pessoas. E aí o que aconteceu? Chegou um determinado momento que não foi por um simples detalhe. Até agora eu não voltei ainda lá para resolver. Mas hoje eu vou mudar isso aí, vou resolver lá. Então, a minha melhor decisão ontem foi: eu não vou postar mais nada hoje. Eu não vou escrever mais conteúdo hoje. Eu não vou resolver esse problema hoje. Hoje eu vou tirar a tarde. Eu parei, né? Parei e aí dei uma atenção pra minha esposa. A gente fez um bolinho juntos, tomamos um café.
Fiquei em silêncio alguns minutos ali tomando um café só, eu e Deus ali em silêncio antes disso. Aí a tarde finalizou, aí à noite eu tive já outras responsabilidades, aula para dar, também discipulado, né? Porque eu discipulo, me mentoreio pessoas aqui. Mas a estratégia mais sábia nesse momento foi parar e eu comecei a pensar sobre a questão da pausa, do quanto é importante, né? E eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, porque possivelmente você, homem, né, que está me assistindo, tem a dificuldade de parar, de pausar e permanecer nisso, cara, só vai te ferrar, só vai complicar ainda mais sua liderança, sua sabedoria, seu conhecimento, você não vai ser útil, tá? Então, assim, existe uma sabedoria muito antiga a respeito dessas coisas, da pausa, tá? E o próprio ritmo da criação estabelece esse padrão. Que padrão? Trabalho, descanso, né? Então, trabalho, pausa. Então, a tradição judaica ensina algo muito forte com o conceito do Shabat, que é a pausa intencional. Eu pauso. Então, a gente tira dias de descanso. Eu tenho aqui o meu dia de descanso que funciona na segunda-feira, né? Sábado, domingo dá uma desacelerada, mas segunda-feira é o dia que eu paro mesmo. Mas às vezes durante a semana mesmo, ou no dia, ou na noite, você precisa dar uma pausa. Porque às vezes aquela semana te exigiu tanto, você só, eu sei que às vezes você está no trabalho, então você não tem como dar pausa, você é CLT e tal. Então o que você vai fazer? Você vai chegar de noite aquele dia e falar, pô, mano, hoje eu não vou resolver nada, hoje eu não vou pra resolver tal BO, não vou fazer tal coisa, hoje eu vou tirar um tempo aqui pra eu, pra minha esposa, pra gente organizar a cabeça, sabe? Por quê? Porque essa pausa, né, não significa que você desistiu, mas significa que você parou para reorganizar a sua mente e a sua alma, né? E isso é importantíssimo. Então lá em Pirkei Avot diz assim: não é sua obrigação terminar toda a obra, mas você também não é livre para abandoná-la. Ou seja, você continua a obra. Você não está desistindo, você está pausando para continuar ela depois com mais sabedoria, com a mente mais refrescada, tá? Então esse princípio muda completamente a forma que um homem conduz a sua vida. E aí tem também toda uma psicologia, tá, por trás disso. E eu quero compartilhar com você algo que eu estudei, discerni na minha vida também, eu quero compartilhar contigo, tá? Existe algo que a psicologia chama de fadiga mental. Então, quanto mais decisões você toma ao longo do dia, mais a sua capacidade de julgamento começa a decair, a diminuir. E é por isso que muitos erros acontecem justamente quando você está cansado. Ó, sabe? É quando o dia demandou bastante energia de você e você não tem, por exemplo, né, um caráter firme, uma postura estabelecida, é naquele dia que você vai ceder às tentações, é naquele dia que você vai correr para conteúdos adultos, para alívio rápido, para vícios, entendeu? Porque péssimas decisões. Então, às vezes é necessário você dar aquela pausa, estruturar a mente, tá? E entender primeiramente, não corre para coisas rápidas e fáceis. E às vezes parar não é fácil mesmo. Você precisa dar aquela pausa intencional, orar, ler as escrituras, entendeu? Ou só ficar em silêncio mesmo e discernir o que está acontecendo. E aí, no outro dia, você volta e resolve aquilo. Então, quando a mente está saturada, o discernimento diminui, a paciência diminui e a visão a longo prazo desaparece completamente. Então, é nesse momento que os líderes sábios, que homens sábios, fazem algo contra-intuitivo, ou seja, contra o natural. Eles encerram o dia, né? Não é uma fuga, mas é uma estratégia. Por quê? Porque eles sabem que amanhã, com mente renovada, as decisões serão muito melhores. Então é o seguinte: existe uma disciplina simples que todo homem deveria aprender: a decisão de encerrar o dia conscientemente. É aquele dia que você é maduro o suficiente para falar assim: mano, preciso reconhecer que não tô legal, minha mente já foi embora, entende? Então, quantas vezes eu tô aqui na demanda do dia a dia, às vezes a Bia tem uma demanda para eu responder, para eu resolver, e eu tô vendo que a minha capacidade de julgamento de mente já foi embora, então eu falo, não, larga a mão, não vou falar isso agora não. Eu vou tomar um banho primeiro, vou jantar, ou às vezes até jogo pro outro dia. Não porque eu sou fraco, mas porque justamente eu entendo que se a minha mente estiver mais tranquila, eu consigo deliberar melhor a respeito desse assunto, tá? Então, reconhecer isso, cara. Você precisa reconhecer o seu limite, né? E fechar a agenda sem culpa, entendeu? Fechar a agenda, hoje eu tô
cancelando, hoje eu tô fechando, né? Terceiro, voltar no dia seguinte com a clareza renovada, né? Então muitos homens acreditam que a liderança é você ir até não aguentar mais e você... E não, não é isso, isso é burrice. Isso é estupidez. Você precisa parar, você precisa, né? Yeshua, depois de enviar os discípulos a fazer milagres e curas em vários lugares, quando ele volta, ele fala assim para eles. Eles estavam, tinha muita coisa para contar, Jesus fala: "Vamos ali a um lugar, ali vocês poderão descansar". E aí eles fazem aquela pausa do ministério e eles têm um tempo relacional com Jesus, onde eles conversam e descansam e contam o que viveu, o que aconteceu. E foi um tempo de alinhamento e realinhamento para uma nova missão, entende? Isso é importante. Então, assim, talvez hoje seja um dia desses para você, como foi para mim ontem, né? E o dia em que você já fez o que precisava fazer, mas você tá aí, continua insistindo que você tem que fazer mais. Tá? Então, a decisão mais sábia, talvez agora para você nesse momento seja simples: parar, fechar a agenda, respirar, tá? E amanhã voltar com a mente limpa, resolver o que precisa resolver, porque liderança não é sobre correr até quebrar, é sobre construir uma vida que dure. E homens que aprendem a parar no momento certo lideram melhor, vivem melhor e constroem coisas que permanecem, tá? Então, assim, quero convidar você a raciocinar e pensar dessa forma. Você possivelmente está vendo esse vídeo durante o dia e não sei se vai dar tempo de você participar, mas hoje à noite, 7h30, começa o Código de Adão, que é um projeto que eu estou acompanhando homens durante 30 dias para nós falarmos sobre questões profundas como essa que eu tratei aqui no vídeo. Vamos falar de disciplina, vamos falar de responsabilidade antes de prazer, vamos falar sobre a masculinidade, sobre a psicologia do homem, como funcionar, como ser um homem melhor, um marido melhor, um discipulador melhor, um pastor melhor. Então serão ali 30 dias com esses homens ali, estabelecendo rotina, estabelecendo descanso, estabelecendo princípios, resgatando valores, andando em comunidade, trocando ideia com outros homens também, aprendendo de sabedoria antiga. Vai ser um tempo assim poderosíssimo, tá? Poderosíssimo. E, eu acredito que é pra você. Então, se você tem dificuldade, cara, com vícios, com correr para saídas fáceis e correr até quebrar, é um convite para você, o Código de Adão. Fique conosco, aprenda conosco. E hoje eu decidi que eu vou fazer o seguinte: eu vou dar 4 links, tá? 4 links de acesso para a aula de hoje, para as primeiras pessoas que comentar aqui, eu quero. Os 4 primeiros homens que assistirem e comentar, eu quero, eu vou dar o link de acesso hoje. Se você gostar da aula, você permanece comigo na turma, né? O investimento é R$ 79. Não gostou da aula, não fez sentido para você, você não precisa pagar e não continua, tá? É simples assim. Então, mas eu acho que seria interessantíssimo você ir lá comigo hoje e nós aprendermos juntos, tá bom? Shalom, shalom. Até a próxima.